desse ano, coisas que Deus fez, se moveu, respondeu às nossas orações e nós somos muito gratos a Deus por isso. Amém? Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estamos chegando próximo ao Natal e como nós aprendemos na Escola da Nova Vida, a gente, nessas datas festivas, comemorativas, a gente sempre fala delas também. Então, Lucas capítulo 1, aqui nós estamos vendo o movimento todo e a preparação para o nascimento do Senhor Jesus. Então, para Jesus nascer e depois, claro, cumprir o seu ministério, precisava que houvesse alguém que anunciasse, um profeta. Então nós vamos falar aqui de uma preparação para o nascimento do Senhor Jesus, em que Deus trouxe à existência um profeta para fazer esse anúncio especial. Você já achou aí o Evangelho de Lucas, capítulo 1? O pessoal está afiado, hein? Cadê os irmãozinhos da escola bíblica dominical? Aí, ó. Esses irmãos batendo ponto aí, ó. Vale ponto agora, ué? Vai dar um ponto? É ponto de Natal? Aí vai, só porque é Natal vai ganhar ponto. Hein? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, que se chamava Isabel, ou seja, os dois tinham linhagem sacerdotal. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Amém? Amém. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Amém? Vamos orar? Estamos aqui nessa noite, Pai, noite de oração, noite de clamor, e desde já queremos agradecer ao Senhor por esse ano de 2025, cada oração respondida, cada culto que nós podemos fazer aqui, cada clamor que o Senhor atendeu. Temos a certeza que todos o Senhor ouviu, e nós temos a certeza disso porque os teus ouvidos estão sempre inclinados para ouvir o clamor do teu povo. Então, Pai, muito obrigado, e que nessa noite não seja diferente, que seja uma noite também que o Senhor ouça os nossos clamores. Derramaremos a nossa alma na Tua presença, Senhor, e que o Senhor venha fazer maravilhas, responder com milagres, fazer as Tuas obras através das orações do Teu povo, não só essa noite, mas a cada dia que estivermos orando. Que no nome de Jesus caia por terra toda barreira, toda resistência, e que milagres aconteçam e essa palavra frutifique em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. No nascimento de Jesus, a vinda do Senhor Jesus, ela foi cercada, ela foi recheada de muita oração, queridos. A gente vê aqui nesse momento em que Zacarias adentrou o templo para orar. Nós vemos que quando Jesus nasce, ele vai ao templo, está lá a profetisa Ana, que jejuava e orava, na própria oração de Maria, o cântico dela. Então nós vemos que a vinda de Jesus foi permeada de oração. E se a gente pensar
que a vinda dele era algo que era esperado por muito tempo, então eu imagino que muita gente ao longo da história orava para a vinda do Senhor Jesus. Então o fato de Jesus vir já era uma resposta de oração para aquela nação que vinha orando ao longo da história por um Salvador, pelo Messias. Amém? Então a vinda de Jesus já é uma resposta de oração. E o pastor Roberto tem falado aqui para nós que esse mês seria um mês profético, um mês que Deus daria sinais, um mês que Deus apontaria algumas coisas para nós. E o nascimento de Jesus também foi algo profético, porque foi profetizado por Deus desde lá o Gênesis, quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então desde lá já havia uma profecia, e dali em diante Deus veio levantando diversos homens, mulheres, para profetizarem acerca daquele que viria, para salvar a humanidade, para resgatar Israel. Então a própria vinda de Jesus também já é algo profético para Deus e para nós também. Então isso eu já quero trazer isso para nós. Vem resposta de Deus aí para a sua vida, minha irmã. Vem algo profético de Deus aí. É tempo de Deus cumprir aquilo que Ele falou. É tempo de Deus cumprir as profecias que liberou sobre a sua vida. É tempo de Deus cumprir as promessas que estão sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente vê isso cercado aqui na vida de Jesus, antes do nascimento dele. E o que me chama a atenção, eu amo esse texto de Zacarias e Isabel, porque ele me mostra algo que a gente tem dificuldade de ver hoje em dia. Porque o texto nos fala de uma obediência que eles tinham. Vocês leram aí junto comigo no versículo 5, versículo 6, que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Viviam em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então tanto ele que era sacerdote, quanto ela, não existia sacerdotisa, né, mas ela era da linhagem sacerdotal também. Ambos eram da linhagem sacerdotal e viviam uma vida em obediência por anos. Isso já me chama a atenção. Agora, o que me chama uma atenção ainda maior é porque eles viviam nessa obediência, nessa submissão, nesse serviço diante de Deus acima de tudo, sem ter aquilo talvez que eles mais quisessem, que era ter um filho. Eles viviam nessa obediência diante de uma cultura que, se a mulher não gerasse filhos, ela era considerada como esquecida de Deus e até amaldiçoada. E aí a gente já vê que eles não condicionaram o serviço deles com aquilo que eles receberiam ou não de Deus. Eles não condicionaram a obediência deles com aquilo que Deus fazia ou deixava de fazer por eles. Mas eles obedeciam e faziam isso de todo o coração, irrepreensivelmente, para agradar a Deus, mesmo sem ter aquilo que eles queriam. Isso já me chama a atenção. Eu quero perguntar para você: será que a gente está disposto a servir a Deus, mesmo se Ele não der aquilo que a gente está pedindo? Teve gente que não falou amém para mim aqui, não. Vou mexer com você, hein? O anjo está anotando, hein? Quem falou amém, aí o anjo está anotando, hein? Porque a gente conhece, não vou dizer você, mas a gente conhece diversas pessoas que abandonaram a igreja exatamente por isso. Estavam na igreja, às vezes Deus não foi nem do tempo deles, mas Deus queria dar, mas não foi no tempo deles e já abandonaram. Pessoas que só querem servir a Deus se tiver um cargo. Ah não, o pastor não me ordenou ao diaconato, não reconheceu o meu ministério pastoral, apóstolo, então eu vou sair da igreja. A gente que já tem uma caminhada, a gente já viu muito disso. Já vi muitas pessoas saírem daqui da igreja e ir para outra igreja. Eu já vi, estou falando da vida dos outros, não, eu vi acontecer. E a gente vê o testemunho deles aqui de uma obediência, um serviço, e fazendo de todo o coração, fazendo de forma irrepreensível diante de Deus. Não era diante do sacerdote, não, porque ser obediente diante dos homens
É mais fácil. Porque ser obediente diante dos homens, o pastor Roberto não está comigo 24 horas por dia. Ele não vê qual é o meu comportamento quando eu estou na condução, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na faculdade, onde quer que eu esteja. Ele não vê meu comportamento lá. Mas Deus vê. E a Bíblia fala que eles serviam de forma irrepreensível diante de Deus. Será que a gente está vivendo uma vida em obediência diante de Deus? Mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava? Mesmo quando a gente não recebe aquilo que a gente pede? A gente vê que eles aqui, eles não condicionaram o serviço, a adoração, àquilo que eles poderiam receber de Deus. Mas fizeram de todo o coração, porque independente de dar ou não aquilo que a gente pede, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de louvor. Não estou vendo você levantando a sua mão e dando glória. Se você reconhece que Ele é digno de glória, levante sua mão e diga glórias a Ele. Se você reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que merece ser adorado, é digno de ser adorado, independente de dar ou não aquilo que nós estamos pedindo, levante a sua mão e diga aleluia. E bendiga o nome dele. Faça como Jó: nu saí ao ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Eu vim sem nada, estou indo sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio para sempre. Então aprendo isso com eles aqui. Eles foram obedientes, eles foram submissos, eles foram fiéis, mesmo sem receber aquilo que pediram. No caso deles, Deus queria dar, mas não era o tempo, mas Deus queria dar. E como a gente leu no texto, não estou dando spoiler porque você já leu, Deus deu aquilo que eles queriam. Tomara a Deus que aquilo que eu e você estamos pedindo também esteja na vontade de Deus, porque a gente pode ainda não ter recebido, mas se está na vontade de Deus, levante sua mão aí, porque você vai receber aquilo que você tem orado, porque Deus tem poder para conceder. Diga amém. Eu vim a esse texto porque tem uma frase aqui que me chamou muito a atenção, que é o versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Não tenha medo, Célia. Amém. Não tenha medo, Alexandre. Amém. E Alexandre. Amém. Não tenha medo, Wellington, não tenha medo, Socorro e Socorro. Hoje nós temos 2 Alexandre, 2 Socorro aqui, é um milagre de Deus aí. Aleluia. Não tenha medo, Bárbara. Amém. Não tenha medo, Pastor Pablo. Não tenha medo, Vivian. Oi? A José, né? Maria José, desculpa. Maria José, desculpa. Não tenha medo, Edna. Amém. Não tenha medo, Cláudio. A tua oração foi ouvida. Amém. Amém. E o que me chama a atenção nesse texto é que a gente lendo assim, a gente não percebe, mas foi tirado sorte aqui para que ele fosse oferecer um incenso dentro do santuário. Esse incenso, ele ficava no lugar santo. Era a divisa, né, vamos colocar assim, entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o sacerdote, ele tinha que manter aquele incenso aceso, e ele ficava ali queimando 24 horas por dia. Mas tem algo, isso aí que você lê na Bíblia, mas tem algo interessante, porque a partir de Davi foi feito uma organização para adoração. E nessa organização, na época, né, cada família de sacerdote ficou responsável por um período. Então, quando ele fala aqui que ele é do turno de Abias, Abias era uma das turmas dos descendentes de Arão. Era uma das famílias de sacerdotes que prestavam serviço no templo. Só que na época de Jesus, nesse período aqui, existiam muitos sacerdotes.
Então o que acontecia? O sacerdote, ele só entrava para fazer esse serviço uma vez na vida. Não era uma coisa que ele fazia corriqueiramente. Não era uma coisa que ele fazia todos os dias. Se ele fosse naquela vez, acabou. Nunca mais iria. Então, se ele foi agora, nessa idade, quer dizer que ele nunca tinha entrado no templo para fazer. Podia ter entrado para outras coisas, mas para fazer esse serviço, nunca tinha chegado a vez dele. Então era uma dupla espera. Uma espera para poder fazer o serviço e uma espera de uma resposta de oração dele ter um filho. Então olha só como as coisas acontecem. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes a gente acha que as coisas não acontecem na nossa vida ou demoram a acontecer por uma questão de punição. Deus está querendo me punir. Porque a gente pensa isso quando nossos pais, se a gente faz alguma coisa errada, a gente chegando nessa época de Natal, quantos de nós não ouvimos? Não, você foi muito ruim nesse ano. Então esse presente que eu ia te dar agora, só no ano que vem. Alguém passou por isso? Só eu. Eu acho que só eu e você, meu irmão, que éramos ruins. O resto era tudo abençoado, tudo criança cheia do Espírito Santo, igual o João Batista. Acho que a gente não era bem assim. Eu não era cheio do Espírito Santo quando eu nasci, não. Situações que a gente viveu que a gente esperava como punição. Ah, fez bagunça? Estava fazendo bagunça na hora do almoço, então vai ser o último a almoçar. Então, pô, vai ser o último só porque fez bagunça? Então a gente tem esse pensamento de que a espera é como que fosse quase que uma punição de Deus. Às vezes, a gente tem um pensamento, e esse é até um pensamento meio correto, de que a espera é um tempo de preparação para nós. E é verdade. Às vezes tem situações que nós precisamos ser preparados para viver. Mas eu queria trazer algo para nós que está dentro desse contexto aqui, porque a espera, às vezes, ela tem um quesito importantíssimo que a gente quase nunca lembra. É que as coisas precisam acontecer no tempo de Deus e na hora de Deus. Às vezes a gente está preparado. Deus não está punindo você, pelo contrário, Ele te ama, Ele quer te abençoar. Mas às vezes a espera acontece porque tem o tempo certo para acontecer as coisas. Deus queria que Zacarias e Isabel gerassem João Batista. Mas se João Batista nascesse muito antes, 40 anos antes, como ele anunciaria o nascimento de Jesus? João Batista, ele precisava nascer no tempo certo para que ele fosse o profeta a anunciar o Salvador que estava para vir. Então, talvez não tinha nada a ver com questão de preparo ou com punição de Deus, mas tinha uma questão de um tempo certo para as coisas acontecerem. Eu queria trazer essa palavra para você que está esperando, eu queria trazer essa palavra para você que talvez perdeu até as esperanças. Deus está dizendo para mim e para você, eu não estou punindo você, eu estou até te preparando, mas também tem um tempo certo para as coisas acontecerem na sua vida, tem um tempo certo para isso que eu tenho para fazer na sua vida se realizar e vir à tona. Então não desanima, não desista, mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua perseverança, mantenha o seu serviço, mantenha até a sua alegria em estar na casa de Deus, porque aquilo que eu tenho para fazer na sua vida eu vou fazer e está perto. Não desista, não desanima, porque vem coisa boa de Deus para a sua vida que vai deixar você alegre e feliz. E muitos vão se alegrar contigo que estiverem ao seu redor, porque vem coisa boa da parte de Deus para nós. Diga amém. Então, na hora que tinha que acontecer, Deus fez até com que ele fosse ao templo para oferecer um incenso. Chegou a vez dele. Você pode cutucar o teu irmão, a tua irmã, e dizer: vai chegar a tua vez, meu irmão. Vai chegar a tua vez, minha irmã. Deus não esqueceu de você, não. Esqueceu. Amém? Amém. Então ele entrou para oferecer aquele incenso que representava as orações. Algo que era inesperado. Talvez ele já tivesse até desistido.
E no caso dele, deixa eu falar isso depois. Talvez ele tivesse desistido, mas chegou a vez dele, chegou a hora dele das coisas acontecerem. E aqui no texto fala que a oração dele foi ouvida. E aí eu te pergunto, qual oração foi ouvida? Imagine que ele era sacerdote, quantas orações ele não fez? Qual oração foi ouvida? Eu queria pensar aqui sobre duas perspectivas para a gente orar. A primeira perspectiva é que a oração que foi ouvida foi a oração para ter um filho, que ele vinha orando anos e anos. E diante daquela oportunidade de oferecer o incenso dentro do templo, isso mexeu com ele. Isso trouxe talvez à tona uma oração que ele tinha até esquecido, desistido. Por que desistido? Porque ele já estava velho, Isabel já estava velha, e ela ainda por cima era estéril, como que dizendo, não aconteceu até agora, não acontece mais. E quantos de nós estamos diante dessas impossibilidades? Que a gente olha e vê, é impossível. Ou a gente olha e pensa, meu tempo passou, acabou. E o simples fato dele estar diante do templo, talvez dentro do santuário, talvez fosse algo que Deus já estivesse falando com ele, dizendo para ele, você pode ter achado que o seu tempo acabou, você pode ter achado que nada vai acontecer, mas só de você ter entrado no templo já é um sinal do meu favor e da minha graça sobre a sua vida. E talvez algo vai acontecer na sua vida hoje, nesses dias, que vai te inspirar, meu irmão, vai te reanimar, como que Deus dizendo, é um sinal da minha parte, como tem dito o pastor Roberto, é um sinal para você de que a minha graça está sobre a sua vida, é um sinal para você de que o seu tempo não acabou, é um sinal para você que ainda dá tempo de milagres acontecerem, é um sinal para você que eu ainda conto com o teu ministério, eu ainda conto com o teu serviço, é um sinal para você pedir coisas grandes, porque eu farei maravilhas na sua vida. Então ele tinha duas pressões do tempo. A primeira, o sacerdote naquele tempo, ele tinha um tempo de serviço. Depois de uma certa idade, ele parava de servir no templo. Se ele já estava avançado em dias, o tempo do serviço dele estava acabando. Então, se ele não servisse agora, talvez não serviria mais. Ele e Isabel também já estavam velhos. Então, o tempo de poder gerar um filho, e não só gerar, eu tenho falado sobre isso, né? Porque não é só ter um filho, mas é criar um filho. Não adianta ter um filho e morrer, mas eu não desfrutei de nada do filho. Não. Então, o tempo deles de gerar um filho também estava acabando. E quantos de nós hoje estamos pressionados pelo tempo? Eu já estou com uma certa idade. Se um milagre não acontecer agora, não acontece mais. Eu já estou com uma certa idade. Se minha saúde não melhorar agora. Eu já estou com uma certa idade. Se minha vida financeira não mudar agora. E eles estavam pressionados pelo tempo. Zacarias estava pressionado pelo tempo. Mas, apesar disso tudo, se foi essa oração que Deus respondeu, apesar disso tudo, ao entrar no templo, ele teve coragem para clamar por aquilo que era impossível. Amém. Ele teve coragem para clamar por aquilo que ele olhava e pensava, já não tem mais jeito. Se Deus não fez até agora, não faz mais. Ele teve coragem, teve fé para orar por aquilo que o tempo estava pressionando ele, dizendo, talvez para mim acabou, para mim não dá mais. Mas ele teve coragem de orar e Deus trouxe uma resposta imediata para ele. Não aconteceu naquela hora, mas Deus trouxe uma resposta imediata para ele. E eu também quero pedir que Deus traga uma resposta para nós, se não for nesse culto, que seja nesses dias. Talvez o que vai acontecer não vai ser imediato, mas vem resposta de Deus para nós nesses dias. Diga amém se você crê. Então essa era a primeira oração, querido. Uma oração pressionada pelo tempo. Uma oração pressionada pelas impossibilidades. Mas essa oração, segundo muitos comentaristas,
era a função do sacerdote, ao oferecer esse incenso, era a função do sacerdote orar pela vinda do Messias. Então, se a oração foi a oração pelo filho, ele estava pressionado pelo tempo. Talvez aos olhos dele, o tempo dele já tinha passado, de Isabel, mas ele teve coragem de orar por algo, queridos, que a sociedade, que a realidade era totalmente contrária. Mas se ele orou, se a resposta de oração foi com relação ao Messias, como eu falava anteriormente, a vinda de Jesus foi marcada por oração, mas a vinda de Jesus também era um cumprimento de promessas. A vinda de Jesus também era um cumprimento de profecias. A vinda de Jesus também era uma resposta de oração de muitas orações anteriores. Então, de uma certa forma, ao orar pela vinda do Messias, ele estava pedindo que as promessas de Deus se cumprissem no tempo dele. Ele estava pedindo que ele tivesse a oportunidade de ver o Salvador na época dele. E eu queria trazer isso para nós. Será que a gente ainda lembra das promessas que Deus tem para a nossa vida? Será que a gente ainda lembra das promessas que Deus tem para a nossa família? Será que nós ainda lembramos das promessas que Deus tem para a igreja do Catete? E será que tem alguém que tem ousadia para entrar no santo lugar, oferecer a sua oração e clamar ainda que essas promessas se cumpram? Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se foi isso, que ele também teve coragem para orar. Quantas pessoas oraram antes dele? Diversas. Mas quando chegou a hora, talvez a oração dele é como a gente fala, né? É a gota d'água para transbordar o balde. Diversas pessoas oraram, diversas pessoas profetizaram, mas Zacarias talvez tenha sido a gota d'água para fazer transbordar o balde. Deus dizer, chegou a hora, a última oração que precisava aconteceu, chegou a hora, o tempo do Messias vir chegou a hora de tudo mudar através do nascimento, da obra, da morte e ressurreição de Jesus. Chegou a hora dessa oração ser respondida. Então nessa noite, meu irmão, vamos orar para que Deus cumpra as suas promessas, vamos orar para que Deus cumpra as suas profecias, vamos orar para que Deus cumpra as suas palavras nas nossas vidas. Diga amém se você crer. Mas agora, pastor, talvez não fosse o melhor momento para Israel, oprimido pelo Império Romano, num tempo em que o Império Romano estava muito forte, muito poderoso, com um exército estabelecido, treinado, reconhecido historicamente. Um tempo que Israel estava debilitado, fragilizado, espiritualmente até quase que morto. Será que essa era a hora? Talvez a gente pense também, será que essa é a hora de Deus responder a minha oração? Será que essa é a hora de Deus cumprir a sua palavra? Não importa, queridos. Zacarias teve coragem de orar, e de clamar, e de crer. E a Bíblia nos garante que a oração dele foi ouvida pelo Senhor. Amém. E Deus cumpriu a sua palavra na vida de Zacarias e Isabel. E Deus cumpriu a sua palavra na nação de Israel, trazendo o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nessa hora, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, meu irmão. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você, meu irmão. Porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Todas se cumpriram. Diga amém se você crê. E aqui, só para mexer com a sua fé e com a minha também, ontem o pastor Roberto pregou sobre a aparição de anjos. Aqui também está aparecendo um anjo. Pergunta para o teu irmão, será que vai aparecer um anjo para você, meu irmão? Será que vai aparecer um anjo para você? Vai. Dois com fé disseram que vai. Os outros, Deus pode até trazer um anjo, meu irmão, para fazer os milagres acontecerem nas nossas vidas. Diga amém. Para eu terminar,
por isso eu fui até o versículo 15, porque diz, o versículo 14 diz, né, você ficará alegre e feliz. Deus quer que você fique alegre e feliz. Amém. Versículo 15 diz, pois ele, né, no caso João Batista, o filho dele, de Zacarias, será grande diante do Senhor. Diga para o seu irmão, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Coisas grandes, meu irmão. Mas preste atenção aqui, deixa eu falar algo para você. É grande diante do Senhor. João Batista foi grande na sociedade? Não. Se Jesus não tivesse testemunhado que ele era dos nascidos de mulher o maior do Antigo Testamento, quem olhasse para ele ia dizer que ele era o quê? População de rua, um frustrado, um maluco, um derrotado. Porque esse é o maior profeta e morreu decapitado, preso. Esse é o maior. Mas Jesus testemunhou que dos nascidos de mulher, do Antigo Testamento, até o Antigo Testamento, né? Ele foi o maior, não teve ninguém maior do que João Batista. Se a gente pensar que Moisés foi um homem poderoso em obras e texto, porque ele escreveu muita coisa e fez milagres. Se a gente pensar que, por exemplo, Elias foi um profeta poderoso, e Eliseu mais ainda, porque fez o dobro de milagres, embora não tivesse escrito nada. Se a gente pensar em Isaías, um dos profetas maiores que a gente estudou recentemente aqui na escola bíblica dominical, o profeta que mais falou sobre o Messias. Aí você pega todos esses personagens importantes da Bíblia, fala que também Davi foi um grande rei, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais rico e mais sábio do Antigo Testamento na história de Israel. E a gente olha para cada personagem importante e grande do Antigo Testamento na história bíblica, e Jesus vem e diz que aquele ali que não escreveu nada, não fez nenhum milagre, ele é o maior do Antigo Testamento. Porque era algo grande da parte de Deus que ele estava vivendo por anunciar o Messias e ver a sua profecia se cumprindo, que ver o Messias, o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, se realizando os milagres e as obras de Deus. Era grande? Era, mas era diante de Deus. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Talvez não vai ser grande aos olhos humanos, mas vai ser grande diante dele. Deus vai fazer maravilhas na sua vida, que talvez alguém possa até desprezar, mas aqueles que são fiéis, que têm o temor no coração, vão reconhecer as obras de Deus na sua vida e vão dizer, grandes coisas o Senhor fez na sua vida, e vão até, como diz o texto, ficar contentes com as grandes obras de Deus nas nossas vidas, porque Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Se você crê, diga amém. E aplauda o Senhor com o seu melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então se coloque de pé. Vamos orar então. Deus já quer ouvir tua oração, meu irmão. Mas eu queria fazer, em primeiro lugar, essas duas orações. Feche seus olhos por um momento. Será que tem situações hoje que você pensa, meu tempo acabou. Se Deus não fez até agora... Zacarias era um sacerdote, ele estava acostumado com a história de Israel. E ele sabe quantas pessoas na história bíblica venceram a esterilidade. E talvez fosse um clamor dele, Senhor, que eu vença a esterilidade na vida da minha esposa. O que hoje, meu irmão, é uma impossibilidade que você até desistiu de orar? E Deus trazendo essa palavra foi como um sinal de Zacarias entrando, depois de longos anos, entrando no templo para oferecer um incenso. É como que Deus dizendo, agora faz o teu pedido aí, meu filho.
Aproveita essa oportunidade. Algo aguardado, algo esperado. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui reunidos e queremos te pedir, ó Pai, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor conhece também algo que muitas vezes para nós é oculto, que são os teus planos para nós. O Senhor sabe o que quer fazer nas nossas vidas. No caso aqui de Zacarias e Isabel, o Senhor queria dar um filho a eles, mas no tempo certo. E era algo muito especial, algo que foi grande da parte do Senhor. Então nessa noite, Pai, talvez alguém que esteja esperando tantas coisas, talvez muitos de nós aqui tenhamos desistido até de orar por algumas coisas, falando, se Deus não fez até agora, acabou. Talvez muitos pensando, meu ministério acabou, meu casamento acabou, minha vida espiritual acabou. Talvez pensando, minha vida profissional acabou, como vencer isso agora? E eu te peço, Pai, que o Senhor venha agir com poder nas nossas vidas. Eu quero ter minha oração respondida, Senhor. Eu quero ver milagres acontecendo. Eu quero ver algo que está guardado no meu coração por anos se realizando. Talvez, ao ouvir essa mensagem, alguém esteja pensando como aquela mulher sunamita pensou de Eliseu. Quando Eliseu falou, você não tem filho, você vai gerar um filho. E ela falou, não mintas a tua serva. Porque talvez fosse uma coisa tivesse ali guardado no coração dela. Ela não queria brincadeira com isso, ela não queria tocar nisso. Era um sonho que talvez estava no coração dela, que ela tinha desistido. E talvez alguém aqui esteja ouvindo essa mensagem, essa oração e pensando, não mexe nisso não, pastor. Por que você está falando dessas coisas? Por que está se intrometendo nisso? Não sou eu não, meu irmão. É Deus que está te dando uma palavra. Porque Ele quer remexer isso daí, para trazer alegria ao seu coração, para trazer bênçãos e vitórias na sua vida e para principalmente realizar o plano e o propósito dele nas nossas vidas. Então nessa hora, Pai, talvez haja alguma dor escondida por trás disso. Cura os nossos corações, ó Deus, dessas dores. Cura os nossos corações das frustrações. Cura os nossos corações, talvez, de pensar, eu estava servindo à toa. Tá não, meu irmão. Nada que fazemos para Deus é em vão. A sua obra tem uma recompensa. Talvez alguém pensava que eu estava esquecido de Deus. Tá não, meu irmão. Os nossos nomes estão gravados na palma da mão dele. Não tem como ele se esquecer de nós. Ainda que uma mãe, a Bíblia vai nos dizer, se esqueça do filho. Não é qualquer filho, não. O filho que ela amamenta, que depende 100% dela. Mas ainda que uma mãe consiga esquecer de um filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de ninguém, meu irmão. Você não está esquecido de Deus. Você não está oculto aos olhos de Deus. Então nessa hora, Pai, nós colocamos as demoras da vida. Nós colocamos aquilo que o tempo tem nos pressionado, Pai. Nós colocamos aquilo que as circunstâncias têm nos pressionado. Mas ainda com fé e com esperança de milagres acontecerem em nossas vidas. Porque nós cremos num Deus que é todo poderoso. E se você crê num Deus que é todo poderoso, diga amém aí no seu lugar. Diga eu creio. Diga glória a Deus. Seja um anjo aí pro teu irmão. Diga para ele, tua oração foi ouvida. Vem algo grande da parte de Deus para a sua vida. Amém? Mas eu quero fazer uma segunda oração. Você se lembra das promessas de Deus sobre a sua vida? Recentemente,
Ainda mais a gente já tem uma caminhada, né? Às vezes Deus prometeu alguma coisa para você tem 20 anos. Eu me lembro de algumas coisas que Deus falou comigo que eu não era nem convertido ainda. Mas eu me lembro. E aí eu falo para Deus, Deus, eu me lembro. E esses dias eu estava falando isso com Deus, Deus, eu me lembro. Está guardado no coração. Eu queria pedir, Diaconisa Vivian pode vir aqui orar? Orar pelas promessas de Deus. Orar pelas profecias de Deus sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Eu também falo para Deus, Deus, eu me lembro quantas palavras nós ouvimos na nossa igreja de que nós teríamos um templo próprio. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós ouvimos de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas que aconteceriam neste lugar? Eu me lembro. Me lembro de salvação de vidas que aconteceria neste lugar. Eu me lembro. Que Deus possa cumprir as promessas dele, as profecias dele. Ainda tem alguém que tem fé aqui nessa noite? Ainda tem alguém que se lembra das promessas que Deus falou para você ou falou para essa igreja? Vamos orar. Quem sabe a nossa oração, esse culto de hoje, vai ser a última gota d'água para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor vela pela Tua palavra para cumpri-la. Diz que ela não voltará para Ti vazia, mas antes produzirá o fruto, o propósito para o qual foi mandada. Nós cremos em Ti, Senhor. O Senhor é um Deus que fala, haja luz e há luz, Senhor. Assim o Senhor criou todas as coisas. Poderia ter sido de qualquer outra maneira, mas o Senhor escolheu ter criado todo mundo, tudo pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é perfeita, é digna de crédito e toda aceitação. A Tua palavra é poderosa, Senhor, e nós cremos nisso, por isso estamos aqui. Lembra, Senhor, daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor prometeu para nós, indivíduos, daquilo que o Senhor prometeu para o pastor Pablo, para o pastor Rafael, para a Célia, para a Edna, para o Wellington, para a Bárbara, para o Alexandre, aquilo que o Senhor prometeu para Zezé, para Socorro, Senhor. Lembra para a Neide, até mesmo para o Julinho, para o Vitor Hugo, Senhor. Lembra o que o Senhor prometeu para mim. Lembra o que o Senhor prometeu para nós, Senhor, como pessoas, como servos Teus. Senhor, ainda que não creiamos, isso não pode impedir o cumprimento da Tua palavra, como foi dito aqui. A mulher samaritana, ela não creu de imediato. Ela não creu quando o profeta Eliseu disse que ela ia engravidar. Mas isso não impediu o cumprimento da Tua promessa, da Tua profecia, Pai. Oh Deus, ainda que não tenhamos fé, nos ajuda na nossa pouca fé, como o Senhor fez com aquele homem, Senhor, quando ele não cria que o filho dele seria curado. E o Senhor curou o menino. Deus, em nome de Jesus, lembra-te, Senhor, das Tuas promessas. Lembra das promessas que nós nem sequer lembramos algumas delas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, cumpre, Senhor. Faz-se cumprir, materializa o impossível como se tem cantado por aí, Deus, em nome de Jesus. Faz acontecer, faz os milagres. Oh Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos como, mas nós sabemos que Tu podes e tens todo o poder para fazer. Então move nos céus, move na terra, Senhor, para que se cumpram as Tuas palavras que são perfeitas e poderosas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, lembra das profecias, das promessas dadas a esta casa, a esta igreja, ao pastor Roberto, aos ministérios, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Deus, em nome de Jesus, como foi dito aqui, eu já vinha pensando nisso, na promessa de ter um templo próprio. Lembra, Senhor, nós nos lembramos. Oh Deus, lembra, Senhor, em nome de Jesus, e chama a existência, Senhor. Nós não sabemos como, aos nossos olhos nós não vemos como, nós não vemos possibilidades, mas o Senhor não precisa de circunstância favorável para agir. O Senhor não precisa das circunstâncias terrenas. Oh Deus, Tu podes fazer, Tu és o dono do ouro e da prata. Tudo está ao Teu dispor, diz a Tua palavra. Basta uma palavra Tua e tudo acontece. Então faz, Senhor, faz-se cumprir.
Oh Deus, este lugar cheio, este lugar vivo, vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, vidas sendo batizadas, ministério crescendo em bênção, Senhor, crescendo em sabedoria, crescendo na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Cumpre aquilo que o Senhor prometeu para nós, cumpre aquilo que o Senhor prometeu para essa igreja, Deus, porque Tu podes, só Tu podes, Deus, e nós cremos no Teu poder, cremos pois só Tu és Deus. Não há outro, não há quem se compare a Ti. Só o Senhor é Deus e é a Ti que nós recorremos, porque foi o Senhor quem liberou a palavra, foi o Senhor quem prometeu e o Senhor é fiel. Ainda que não sejamos fiéis, o Senhor permanece fiel à Tua palavra. Oh Deus, o Senhor vela para cumpri-la. O Senhor não pode mentir, o Senhor não volta atrás, o Senhor não se arrepende, o Senhor não muda, diz a Tua palavra. Então cumpre, Senhor, que os nossos olhos vejam o manifestar do Senhor, a concretização de milagres, a concretização, a realização de promessas, Senhor, de profecias que nós ouvimos quando éramos jovens. Oh Deus, em nome de Jesus, profecias, promessas antigas. Lembra, Senhor, em nome de Jesus, e chama a existência, faz acontecer. Nós cremos, Deus, nós cremos, Senhor, e nós clamamos nesta hora. Lembra, Senhor, e faz se cumprir. Lembra, Senhor, e faz se cumprir em nome de Jesus. Que ainda esse mês, Senhor, oh Deus, faltam 8 dias para terminar esse mês, consequentemente esse ano, mas que ainda esse mês, Pai, ainda esse mês, o Senhor não precisa de muito tempo, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não está preso ao tempo. Então nós te pedimos, Pai, que ainda esse mês a gente veja um sinal do Teu favor, como foi profetizado neste altar pelo nosso pastor, que ainda esse mês a gente veja um sinal do Teu favor, a nuvem do tamanho da mão de um homem, nos assinalando, nos mostrando que vem abundante chuva e que de repente no céu se formem as nuvens de chuva e tempestades de bênçãos caiam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja e consequentemente o bairro, a cidade, o estado e a nação. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, crendo que o Senhor já está movendo, crendo que o Senhor já está manifestando, que o Senhor já está guerreando, dando ordem aos Teus anjos a nosso respeito, guerreando no espiritual em nosso favor, para que se cumpra, para que a mensagem chegue como chegou a Daniel, para que a palavra se cumpra como se cumpriu em tantos exemplos bíblicos que nós sabemos, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que nós vamos dar esse testemunho e que 2026 vai ser um ano de colheita, grandes colheitas, grandes realizações, cumprimento de promessas, Senhor, em nome de Jesus nas nossas vidas. Nós cremos, eu te agradeço. Agradece, meu irmão, com fé. Eu te agradeço pelas profecias, pelas Tuas promessas se cumprindo em 2026, na minha vida, na minha casa, na minha família, no ministério, na igreja. Nós cremos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga pro teu irmão, tua oração foi ouvida, meu irmão. Olha esse anjo dizendo para você, ó, Deus ouviu tua oração, hein? Mas eu queria fazer mais uma oração, como diz o texto que a gente leu. Ele será grande diante do Senhor. Você ainda crê que Deus faz coisas grandes nos dias de hoje? Você ainda crê que Deus faz? Nosso Deus é Deus de obras completas, grandes, pequenas, que precisava fazer. Eu queria chamar aqui o diácono Wellington para vir fazer essa oração por nós. Que Deus faça coisas grandes diante dos olhos dele, na vida de cada um de nós. Que Deus faça coisas grandes nessa igreja. Que Deus faça coisas grandes na nova vida. Talvez alguém possa dizer, o tempo da nova vida acabou. Eu acho que ainda não. Deus tem coisas grandes para fazer na igreja Nova Vida. Como a Gíria dizer, tem muita lenha para queimar, tem muito incenso para queimar ainda na Nova Vida. Porque temos obreiros fiéis, homens e mulheres de Deus, abençoados. Diz amém aí, meu irmão, estou falando de você. Homens e mulheres de Deus são vocês. Abençoados são vocês. Que Deus pode usar para a glória do nome dele.
Aleluia, glória a Deus. Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse culto de oração. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui diante de Ti, dependendo de Ti e nos relacionando por meio da oração contigo, Pai. Nós queremos fazer esse pedido, Pai. Queremos menos de nós e mais de Ti. Queremos muito menos de nós, Pai. Queremos que o reconhecimento, Pai, que muitas vezes nós acreditamos aos homens, acreditamos à sociedade, muitas vezes o reconhecimento que nós acreditamos eu diria, Pai, a todas as situações e circunstâncias que se impõem sobre nossas vidas, nós reconhecemos porque aquilo tem uma influência, mas nós queremos, Pai, buscar o Teu reconhecimento. Nós queremos ser grande diante de Ti, mas para ser grande diante de Ti, nós temos que ser menor, Pai. Nós temos que diminuir. E essa proporção, Pai, é dentro do nosso coração, Pai. Se não diminuirmos, Pai, como Tu vai governar o nosso coração, Pai? Se nós colocarmos no nosso coração a grandeza de outros homens, de outras mulheres, de outras posições, Pai, como é que Tu vai crescer, Pai, dentro do nosso coração? Se nós acharmos que é o governo que pode fazer, que é o governo que pode resolver, Pai, como é que nós vamos, Pai, te reconhecer por tudo que acontece, por tudo que é feito, pela chuva, pelo sol, pelo alimento, pela semente que gera o alimento, Pai? É Tu que ordenas, Pai. Então, Pai, ser grande diante de Ti, Pai, passa pelo reconhecimento, Pai, da Tua glória, passa pela honra, Pai, que só Tu é digno, Senhor. Passa, Pai, pelas nossas palavras, que muitas vezes nós damos aos outros, Pai. Ainda que sejamos humildes, mas acreditamos aos outros os feitos. E tudo vem de Ti, Pai, porque todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti. Nós somos propriedade Sua, Pai, escolhido para sermos sacerdotes, nação santa. Então, Pai, queremos ser grandes diante de Ti. Que a gente se alegre, Pai. Que a gente tenha essa alegria, Pai, de ser menor. Que nós tenhamos a alegria e a felicidade de ser o menor. De que Tu cresça, Pai. De que Tu apareça a cada dia, Pai. Oh, Senhor, usa nossas palavras, usa o nosso coração, usa a nossa vida, usa o nosso serviço, usa o nosso ministério, Pai, para a grandeza da Tua obra, Pai, para a grandeza do Teu nome, Pai, para o reconhecimento que Tu és o Criador, Tu és o mantenedor de todas as coisas, Tu és a palavra que não passa o céu e a terra, mas a Tua palavra não passa. Ó Senhor, Tu és o verbo de Deus, assim disse o anjo lá em Apocalipse, porque a Tua palavra, Tu é a própria palavra. Então, Pai, nos dê, Pai, humildade, Pai. Nos dê essa porção de humildade para Te servir, para Te engrandecer, para Te bendizer, para dizer ao mundo que só o Senhor é Deus, para dizer ao mundo que todas as coisas são criadas por Ti, todas as coisas são mantidas por Ti. Acordamos diariamente, Pai, porque o Senhor nos dá o sopro da vida, como se estivéssemos nascendo todos os dias. Hoje mesmo, Pai, quando esse dia se findar, muitas pessoas já descansaram em Ti. Nós nem conhecemos. Talvez venhamos ter alguma notícia de alguém que descansou. Mas nós nascemos, Pai, porque o Senhor nos deu o sopro da vida, nos deu mais um dia de vida. Nós vamos descansar em Ti pelo sono, Pai, pela certeza que Tu estarás guardando a nossa vida, a nossa casa e o nosso sono, para acordarmos amanhã de novo, Pai. Oh Senhor, lembra dos povos, Senhor, que não conhecia nada sobre os astros, sobre os movimentos da terra, não sabiam como era formado o dia nem a noite, mas eles Te agradeciam todas as vezes que o sol nascia pela manhã. Era a primeira oração, Pai. Oh Senhor, lá onde foi encontrado, Senhor, os pergaminhos do Mar Morto, aquela nação, os essênicos que guardaram aqueles pergaminhos, eles oravam a Ti, porque Tu tinha enviado o sol. Para eles,
O sol poderia nascer ou não, mas pelo teu poder o sol nascia toda manhã. Então era a primeira coisa que eles agradeciam, era que o Senhor enviou o sol novamente, para que eles pudessem ter um dia. Oh Pai, que temor a Ti, Pai, que reconhecimento a todas as Suas obras, Pai. Então, Pai, queremos ser grande diante de Ti, assim nós precisamos reconhecer Tuas obras, reconhecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor fez através dos anos. Estamos agradecendo o ano de 2025, mas nós não nascemos em 2025, Pai. 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, nos livramos, fomos livres da morte, de uma pandemia, Pai. 2018, quanta coisa o Senhor nos livrou, Pai. Assim como a oração de Daniel em agradecimento, ele começou agradecendo pelo livramento do Egito, Pai. Oh Deus, ele já estava na Babilônia, muitos anos e séculos depois, mas ele estava agradecendo a Ti pelo livramento do Egito. Todos nós fomos livres, Senhor, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Quantas vezes eu fui livre da morte, Pai? Quantas vezes, Muito Pai? obrigado, Senhor. Oh Deus, se não Te reconhecermos todos os dias de que todas essas obras foram poderosas em Ti, nas nossas vidas, na vida da nossa família. Oh Deus, a igreja de Nova Vida não começou em 2025. Quando Tu constituísse essa obra, Pai, lá no início da década de 1960, no século passado, ali Tu estava abrindo uma porta, Pai. Ali o império das trevas estava sendo abalado. Ali o reino de Deus estava sendo expandido, Pai. Aleluia. Ali um homem estava sendo levantado, Pai, como missionário, abrindo essa obra chamada de Cruzada de Nova Vida, Pai. Começando numa praça, muitas vezes em estádios, num escritório alugado, oh Deus, para ministrar oração, num programa de rádio. Ali estava começando a expansão do Teu reino, Pai. Ali estava começando a libertação de muita gente, Pai, pela igreja de Nova Vida. Ali estava, eu diria, Pai, uma maternidade de pastores, Pai, de obreiros, Pai, que estão espalhados por esse Brasil, Pai. Tudo inspirado na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da vida do Bispo Roberto Macalester. Também temos o nosso pastor, que é resultado desse movimento, pastor Roberto Leal, pastor Pablo, pastor, tudo resultado desse movimento, Pai. Aleluia. Então, Pai, Te reconhecemos como um Deus que age com a mão poderosa, Pai. Então, se queremos ser grande diante de Ti, temos que Te reconhecer o tamanho dessa obra maravilhosa, que não entrou em mente, nem em pensamento, nem ouvido humano ouviu, nem olhos viram o tamanho que seria a Nova Vida. Nem olhos viram o tamanho de almas que já se salvaram e descansaram no Senhor, que passaram pela Nova Vida. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Pai. Tu és grande, Senhor. Oh Deus, Tu és muito grande, Tu és muito poderoso. Tu és fiel em todas as Tuas palavras. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Que a gente entenda, Pai, o nosso tamanho. Nós somos bem pequenos, Pai. Nós somos vermes de Jacó, Pai, diante de Ti, Pai. Se não fosse o Teu sangue naquela cruz do Calvário, Pai, não teríamos acesso a Ti, Pai. Não teríamos acesso. Como poderíamos estar orando, falando contigo, clamando a Ti? Em que santuário, Pai? Teríamos que ter intermediários, sacrifícios, mas o Teu sangue naquela cruz do Calvário nos deu esse acesso de um culto de oração, elevando o Teu nome, fazendo uma oração direta ao trono de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa obra, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo. Tu és santo. Os anjos falavam santo, santo, santo é o Senhor. E os anjos falavam um para o outro, para que ninguém
ninguém deixasse de ouvir, para que eles, um e o outro, soubessem o nível da tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Cordeiro de Deus, perfeito é o Cordeiro de Deus. Quando os anjos ficaram preocupados, quem vai abrir o livro da vida? Quem vai abrir o livro da vida? E eles ficaram tristes, preocupados, mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus tem a chave. Oh Deus, obrigado. Obrigado pela tua obra, Pai. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa igreja. E obrigado por não ter desistido das nossas vidas. Eu creio, Pai, o Senhor não desistiu também das nossas famílias. O Senhor não desistiu do bairro do Catete. O Senhor não desistiu do Brasil, Pai. O Senhor não desistiu desse estado, Pai. Então usa-nos, Senhor, em humildade na tua obra. Usa-nos, Senhor, no teu serviço, Pai, para fazer a sua soberana vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Assim nós oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Dessa noite, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. você pode profetizar sobre o seu irmão, dizer para ele: Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão: grandes coisas vão acontecer neste lugar. E anima ele: grandes coisas vão acontecer na sua vida, da parte de Deus, é claro. Amém? Pode se assentar. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã nós não teremos o culto tarde da bênção. E nem